a gente vai aprofundar um pouco isso mais à frente, mas o que está por trás, a questão filosófica que está por trás dessa questão da imagem aí, que Deleuze também aborda, né, como eu acabei de referenciar, é um debate que já tem desde, como Friedrich Nietzsche diria, desde a época trágica, né, da filosofia na Grécia, quando você tem aí os debates sobre qual é o fundamento do real, se o real tem um fundamento específico ou se ele é apenas movimento, não é? E aí você tem Heráclito e Parmênides, né? Esse debate aqui a gente não vai frisar muito, mas o que é, quando você pensa sobre isso, sobre esse fundamento do real naquilo que se apresenta a nós, essas imagens do mundo que se apresentam a nós, você tem essa questão da imagem e também na filosofia do tempo, quando você analisa a imagem aí, lembre aí das várias aulas de física que vocês já tiveram, né? Quando o professor está lá fazendo alguma explicação, ele faz aquela famosa reta do tempo, né? Ele faz uma reta e aí começa a seccionar. Olha, aqui é T1, né? T1, né? Começa o T0, né? Aqui é T0, aqui é T1, aqui é T2, aqui é T3, T4, né? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E aí começa a elaborar a questão. E aí pensem no tempo como no tempo presente agora. Imagine como se a gente pudesse bater uma foto, né? Uma fotografia do agora. Seria um T1 ou um T0, né? E aí a fotografia do depois a fotografia do agora T0, a fotografia do depois T1, né? E assim sucessivamente, várias fotos, T0, T1, T2, T3. E então você tem aí o tempo entendido de forma fragmentada. E aí um debate filosófico interessante é o que faz, o que relaciona T0 com T1. O que faz com que as características do presente tenham alguma relação com as características do passado e, consequentemente, tenham algumas relações com características de futuro, supondo que existam, de fato, esses três conceitos no tempo. Né? Então vejam que esse mesmo fundo que está aí no debate sobre a imagem e movimento do cinema, você tem uma questão filosófica de fundo muito mais rica, que está aí desde a metafísica quanto a filosofia do tempo, tá bom? Então isso, o que é interessante é que isso quebra um pouquinho mais a noção ingênua que a gente tem sobre o cinema, né? Vamos já, quando chegar no final a gente vai compreender por que eu estou chamando de ingênua, tá bom? É intencionalmente ingênua, tá certo? E uma outra questão nessa composição de filmagem, além dessa sucessão de fotos, né, de sucessão de imagens que compõem um espaço cinemático, digamos assim, tem outra questão de espaço cinemático, né, tempo cinemático nesse caso, tem outra questão de espaço cinemático, que é o enquadramento da câmera. Aí vocês estão me vendo aqui, vejam essas bordas aqui, não é, desse vídeo. Vocês então estão enquadrados, vocês, quer dizer, eu estou enquadrado para vocês, né? Se vocês, quando vocês estão me assistindo aqui, vocês têm a impressão de que eu estou numa casa, tem um teto aqui em cima, tem um chão aqui embaixo, eu estou sentado, né? Isso aqui é um ambiente, provavelmente uma casa, etc., né? Uma vez que a gente está na pandemia, isolados. Mas isso está aparecendo aí para vocês? Não está aparecendo, né? Isso é interessante. Numa filmagem a gente vai ter as bordas, né, desse enquadramento da câmera, e a gente tem, digamos assim, dois mundos. O mundo interior, esse aqui que vocês estão vendo, e o mundo exterior, não é? E o que nos interessa aqui é a capacidade do cinema, especificamente o debate do realismo, a capacidade do cinema de construir uma ilusão de realidade, tá bom?
quando você está assistindo um filme, por mais que aquela tomada seja enquadrada, né? Você tem um enquadramento ali daquela parte do filme, você tem a impressão que os personagens daquele filme estão, sei lá, em uma cidade, um país ou um reino, né? Estejam passando por um conflito, tem outros cenários além daquele ali, tá bom? E como é que você observa isso, né? Um dos aspectos interessantes do cinema é o movimento, né? Como você pode ver aqui, olha só, olha, descoberta de que tem um teto, né? A imagem aqui, a câmera faz um movimento e aí aumenta essa impressão de realidade para o sujeito que está apreciando aquela obra, né? Você tem aí agora uma perspectiva maior além daquele quadro, tá certo? Você também pode encontrar existem várias técnicas para isso, né? Quando um objeto que não estava no enquadramento adentra aquele quadro, você tem também um acréscimo, né? Você pega, um quadro que não existia, né? Um objeto que não existia até o momento passa a existir. Isso também abrange, aumenta, né, o mundo construído ali pelaquela ficção, tá certo? Pelaquela filmagem. Quando você foca, né, no rosto, né, vocês estão vendo aqui meu rosto, meus braços, né, o meu tronco, vocês não estão vendo as minhas pernas, mas virtualmente vocês constroem, né, que eu sou um sujeito que tem pernas, etc, né? Aí eu me levanto aqui, vocês percebem um pouco mais, né? A gente então tem essa construção virtual na mente do espectador. Essas são características que aumentam o mundo, né? Isso dá uma impressão de realismo muito mais forte, né, nesse movimento do cinema. O que é interessante que isso realmente toca as pessoas desde o início do cinema, né? Várias anedotas de pessoas que estavam assistindo, aí a imagem era um trem que vinha, não é? Aí a pessoa se assustava quando o trem chegava. Recentemente a gente tem algo mais próximo desse tipo de impressão. A gente tem nos avanços cinematográficos com o cinema 3D, 4D, o IMAX, né? Essas construções cinematográficas dão mais ainda essa impressão, né? Eu relembro de pessoas que já me comentaram, né? Tava assistindo lá um filme, aí tinha tiroteio no meio do filme, tá bom? E era 3D, né? A pessoa tava com óculos lá, 3D, e aí atirava e tinha um momento que a bala vinha direto pro espectador, né? E aí o relato é de que a pessoa estava lá assistindo, aí de repente quando vem a bola, a pessoa, desvia, né? A impressão de realismo é bastante forte, né? Essa pessoa, quando desvia, nesse caso, né, talvez algum de vocês já tenham experimentado isso no cinema, né? A pessoa, quando desvia, nesse caso, deixa claro que essa pessoa não só abriu a janela do cinema, como eu comentei mais à frente, como essa pessoa passou, né? Pulou a janela, digamos assim. Ela não só viu o mundo como ela entrou no mundo, a ponto de que o espectador aí desvie da bala, né? Esse é um exemplo interessante desse realismo, tá bom? E aí quando a gente analisa essa borda desse quadro, né, essa borda da janela, a gente pode compreender aí dois conceitos que podem nos ajudar, né? Uma coisa é o quadro, um enquadramento, esse daqui, que fecha na imagem que vocês estão percebendo. O quadro aqui, nesse caso, ele seria centrípeto, tá bom? Tudo o que gira